Agora sim, estamos ao vivo aqui na internet, estamos ao vivo, né? Bom dia, amados, estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, vai subir no YouTube também, mas a gente transmite esse programa pela Rádio Belém FM, que é uma rádio que está ligada à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará. Essa igreja está aqui no bairro Ipiranga, né, em São José. Essa igreja que é cheia da unção de Deus. Temos os cultos nas quintas-feiras, também temos cultos domingo. Quinta-feira, 19h30, a gente faz um convite para que você venha. Nesse final de semana, nós temos uma cruzada, né, uma conferência, na verdade, uma conferência, o Resgate. Essa conferência, né, a gente está buscando resgatar as pessoas que estão distantes do nosso Senhor, ensinando, mostrando, né? E nós temos uma programação muito vasta aqui. Nossa igreja, amados, a gente quer, né, mandar um abraço, um carinho especial, né, ao nosso presidente aqui da nossa igreja, pastor Josué de Castro, que Deus lhe abençoe, o Senhor é um homem de Deus. A gente sabe que a gente tem esse braço forte do nosso lado o tempo todo, a gente é muito grato pela sua presença, né? E por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Gratidão, porque tem que ser de Deus mesmo para ter essa força que o Senhor tem. Queremos também mandar um abraço aqui ao presidente nacional da nossa igreja, Ezequias Silva, né? A todos, né, os membros dessa igreja, os valentes de Davi, o altar de adoração, a juventude, né? A moçada aqui que faz uma diferença, tá aqui tão bonitos eles. Também nosso presbítero aqui, o Marcos, né? Também está acompanhando, um abraço a ele, abraço à nave da igreja, círculo de oração, a todos vocês, né? E o convite é que todos os dias sejamos mais sábios, então esse é o nosso convite. Nós estamos lendo Provérbios. Provérbios foi escrito há mais de 3.000 anos atrás por Salomão. Ele escreveu Provérbios porque Deus apareceu nele num sonho, né? E disse assim: o que você gostaria que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu gostaria de ter mais sabedoria para guiar o meu povo. E Deus se agradou daquilo que ele falou, porque ele não pediu algo para ele pediu algo para derramar no povo de Deus. E Deus, né, além de dar sabedoria, deu tudo a mais para Salomão. Salomão foi, segundo que está escrito em 1 Reis, o homem mais sábio de todos os tempos. Lá está escrito: não houve antes de você um homem mais sábio, não haverá de ter. Então, como as promessas de Deus nunca voltam vazias, a gente sabe, né, e acredita que não vai ter uma pessoa mais sábia do que Salomão. Os historiadores falam que se fosse hoje computada a grandeza do dinheiro de Salomão, né, todo o dinheiro de Salomão daria mais ou menos de 5 a 6 vezes todo o dinheiro do planeta Terra. Somado todo o dinheiro que tem, Elon Musk, todos eles, todos os homens mais ricos, somando-se tudo, daria 5 ou 6 vezes a mais. E aqui a gente está entendendo, então, que as promessas do nosso Senhor é algo que ele mais honra, não tem algo que Deus honre mais que a sua própria palavra. E ele falou: não haverá pessoa mais sábia e mais rica, né, do que você. E ele foi, e não há de ter outro, porque a gente crê nas palavras do nosso Senhor. Dito isso, Provérbios está dividido em 3 módulos. Lembra? A gente já falou sobre isso. A gente está, desde o dia 1º, evoluindo num conhecimento. Janice, mas para que tu estás fazendo isso? Para a gente ter todos os dias um pouco mais de conhecimento. Aqui, Provérbios, né, começa de 1 a 9, né, a sabedoria está gritando nas ruas: ei, vem cá, vem me buscar, você que é tolo, que ainda não age com sabedoria, você que é insensato, você que é imaturo, que é novo, vem aqui que eu vou te ensinar. A sabedoria clama, do 1 ao 9, né, os versículos vão clamando para que a sabedoria clama para que a gente seja mais sábio. Depois, do 10 ao 24, são os ditados do sábio, né, diz assim: se você faz isso, vai acontecer isso, se você faz aquilo outro, vai acontecer essa outra coisa. Então ele é numa linguagem de paralelismo, né? Ele vai nos ensinando, né, e mostrando qual é o resultado daquilo que a gente faz ou do que não fizemos. E depois do 25 ao 31, a gente começa a entrar dentro dos comportamentos dos nobres. Então agora a gente está nesse último bloco. Hoje é dia 27, nós vamos ler Provérbios de 27 e vamos falar um pouco sobre o comportamento, como é que os nobres, né? Mas eu não sou nobre. Não, todos somos nobres. Todos somos líderes da nossa casa, da nossa vida. Então a gente tem que ter esse conhecimento que vem do alto, né? Essa sabedoria vertical, para que a gente possa fazer bem né? Levar de forma mais leve o nosso dia a dia. Quando a gente é mais sábio, amados, a gente consegue
reconhecer as coisas que são boas, as coisas que são ruins. A gente não sofre pelas escolhas, a gente faz tudo seguido, né, a partir desse conhecimento maravilhoso que vem do céu. Então fica tudo muito claro. Então, assim, o convite hoje é que a gente seja mais sábio do que fomos ontem e que amanhã a gente seja mais sábio do que a gente foi hoje. Esse é a jornada da sabedoria. Então, a gente vai ler aqui, né, são 27 versículos do dia 27, a gente vai ler e vai explicar, e o convite é que a gente fique meditando em alguma coisa. E depois que eu medite, que eu faça isso na minha vida efetivamente. O nosso programa se chama ATT. O que significa isso, Janice? Aprendizado, transformação e transbordo. Primeiro eu aprendo. Como é que eu vou aprender? Eu estou aqui lendo a palavra de Deus, vou começar agora. Depois eu vou me transformar as coisas que eu faço. Nossa, é verdade, vou transformar. E depois que eu faço isso, eu vou transbordar esse novo conhecimento de duas formas. Eu vou ensinar as pessoas isso que eu aprendi, mas eu também vou agir. E agindo de outra forma, de forma mais sábia, eu também estou transbordando, né? Transbordando não é só fazer o que eu estou fazendo aqui, que é ler para vocês. Na verdade, transbordar é ser uma pessoa melhor, dar um sorriso sincero, reconhecer a dor do outro, ficar calado quando deve ser calar, ser mais sábio no que fazer, isso é transbordar. Então, o convite é que a gente transborde todos os dias essa sabedoria que vem do céu. Dito isso, fazendo essa abertura, vamos lá na nossa leitura, que é tão rica, né? Se a gente lê todos os dias, quando eu estudo para ler para vocês, eu descubro que eu não sei nada sobre isso aqui, que o meu entendimento é muito raso ainda. Então, nós temos muita coisa para falar. Então, a gente não consegue falar tudo. O processo é esse, é que cada dia eu tenho conhecimento novo e tá tudo bem, né? A pressa de ser mais sábio é minha, né? A gente tem a fonte aqui, e aí a gente tem que ter a pressa de ser mais sábio, de ter resultados melhores. Para que a gente precisa ser mais sábio, né? Deus não faz asepsia de pessoas, né? Por que tem um que tem mais condições, outro que tem menos? Porque aquele que tem mais condições está mais pronto, e é só isso. Ah, mas ele recebeu as melhores propostas, mas porque ele estava no lugar certo, ele estava pronto, né? A gente tem que entender o seguinte: eu, Janice, estou escrevendo um livro sobre provérbios, né? Então, assim, se eu encontrar alguém na minha frente e eu dizer para ele, eu tinha um sonho de publicar meu livro, ele vai perguntar, eu posso publicar teu livro? Tu já escreveu? Eu vou dizer sim, eu tô pronta para isso, entendeu? Então, assim, eu tenho sonho de publicar um livro, então eu preciso escrever. Eu tenho sonho de cantar no altar de adoração, preciso praticar minha voz, preciso ser afinado, preciso entender de música, preciso decorar as músicas, preciso estar pronto para a oportunidade, porque na hora que me chamar lá, eu não vou fazer feio, eu vou aproveitar bem essa oportunidade. Então, a gente precisa estar pronto. Eu gostaria de pregar, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso falar bem, eu preciso me postar bem, eu preciso ter uma postura boa, reta, eu preciso, né, perder a vergonha de falar em público. Eu gostaria de ser um bom empresário, eu preciso estudar sobre isso. Eu gostaria de ser um bom aluno, tem que estudar. Então a gente tem que estar preparado, e é esse o chamado, que a gente esteja preparado para ser uma boa mãe, um bom pai, um bom empresário, uma boa esposa, um bom esposo, um bom filho. E como é que eu vou ser isso, Janice? Tendo conhecimento, só isso. E aonde que eu vou buscar isso? Em bons vídeos, bons áudios, bons louvores, parar de perder tempo na internet. Agora, acompanhar nosso programa de manhã, a gente vai ter um pouco de sabedoria. A gente está dando a premissa do nosso dia, nosso Senhor. A gente está dando aqui a melhor... O que é a premissa? Né? O que é a premissa no meu dia? É a melhor fatia do bolo. É aquela primeira fatia do bolo que você corta no aniversário, que você dá para a pessoa que você gostaria, que, né, tu mostra que você honra aquela pessoa. Essa é a premissa do nosso dia para o nosso Senhor. É pegar a melhor parte dela, aquela parte onde eu estou concentrado, cabeça higienizada, descansado, e entregar ao meu Senhor, conhecendo mais dele, né? Na verdade, eu entrego esse tempo, mas eu pego uma fatia dele para mim, porque eu vou conhecer mais do meu Senhor. E é assim, simples assim. É fácil? Não é fácil, porque requer disciplina, mas é simples. É opção, tudo na nossa vida é opção. Então, vamos escolher ser mais sábios. Vamos lá, Provérbios 27, 1. Não se gabe no dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Olha só, não se gabe do dia de amanhã. A gente não sabe nem se a gente tem o dia de amanhã, né? Vamos começar por aí. Vamos entender que a gente não pode ser arrogante, a gente não pode assumir o lugar de Deus, dizendo, não, amanhã eu faço, porque ele requer da bênção da graça dele. Nós só vamos acordar amanhã por graça do nosso Senhor Jesus.
Então não se gabe você do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz, o que vai acontecer amanhã tu não sabe. Então viva hoje, viva ele com propósito, viva reto, né? Não presuma que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Você só tem o hoje, então você só tem o agora, na verdade. O minuto que passou já foi, já não tenho mais como corrigir uma coisa que eu fiz, né? Posso tentar limpar o leite derramado, mas ele já derramou. Então, o futuro, gente, ele não depende da minha vontade, mas eu preciso me preparar para esse futuro, né? O futuro, nós não temos esse controle do futuro, mas a gente precisa estar preparado para ele. Então, que a gente não se gabe do dia de amanhã, porque a gente não sabe o que ele trará à luz, o que ele vai mostrar para mim. 27:2, a gente está lendo Provérbios para quem está entrando. Seja bem-vindo. Deixe que outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho... Deixe que outros o louvem e não sua própria boca, um estranho e não você mesmo, né? Aqui tá falando, lá em Provérbios 3:5 também falou a mesma coisa, né? Que eu creio no meu Senhor, 3:5, e que eu não confio no meu próprio entendimento. Ó, confio no nosso Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Tá dizendo o quê? O nosso coração é enganoso, nossa mente mente, às vezes a gente acha que tá certo e tá errado, né? A gente olha um copo a metade cheio, um diz que tá metade cheio, outro que tá metade vazio. Então a gente não pode se confiar naquilo que a gente pensa, eu sou bom. Não, tem gente melhor, tem coisas que estão sendo feitas de melhor forma, talvez seja bom conforme aquilo que você sabe, mas aquilo que você sabe pode ser muito raso perto daquilo que outro sabe. Então é isso que está dizendo, deixe que os outros o louvem, né? O louvor aqui tem que ser das pessoas que reconhecem você uma pessoa sábia, diferente, e não sua própria boca. 27:3. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Olha só que ele está colocando atribuindo um valor para que a gente possa entender. Pesada é a pedra e a areia também é pesada, mas a ira do insensato. Quem é o insensato? Onde a gente viu, né? O insensato é aquele que age sem reflexão, que rejeita a sabedoria. Janice, o insensato, ele tem um potencial para mudança? Ele consegue mudar? Ele é baixo o potencial de mudança do insensato, né? Ele tem que largar o orgulho dele, a soberba, e tem que buscar mais sabedoria. Então, aqui, qual é a orientação da nossa sabedoria? Ele está dizendo assim, que não mexa, não queira receber a ira do insensato, porque você não sabe o que pode sair dali. Então, a gente não pode saber, o insensato ele não sabe lidar com a ira, e você não vai saber o tamanho do retorno. Então, na verdade, a gente não deve buscar a ira de ninguém, né? Mas principalmente do insensato, aquele que você já vê que ele não segue os caminhos do nosso Senhor, que ele não é sábio. Então, é onde acontecem as fatalidades. Então, não mexa com essa pessoa. 4. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Olha só, aqui ele está dizendo que o furor, que é uma ira muito forte, impetuosa é a ira, né? Isso já é ruim, mas a inveja é pior do que as duas. Então, a inveja, né? A gente tem que entender que a gente é naturalmente invejoso, né? O ser humano é. Mas a gente tem como mudar esse drive da inveja. Por exemplo, se eu olho, vamos falar de bens materiais que é mais fácil de nós entendermos. Se eu olho um carro bonito e eu digo, uau, que carro lindo, o que eu devo fazer? Eu não devo turvar meu coração e dizer, nossa, mas ele também roubou para conseguir, mas ele, olha só, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo. Ainda mais são pessoas que a gente conhece e sabe que a procedência não é muito legal, assim. O que a gente deve fazer? Senhor, eu abençoo tudo que ele conseguiu. Que carro lindo, eu abençoo esse carro. E aí você pode virar desse drive para você, porque a gente precisa começar a querer as coisas de forma positiva. Eu abençoo o que ele tem e eu não aceito menos que isso. Você pode usar isso. Então eu abençoo o que ele tem. Nossa, que família linda. Eu abençoo a família e eu não aceito menos que isso. O Senhor me dá isso também. Me prepara, Senhor, me mostra aquilo que eu tenho que mudar para que eu possa de verdade chegar nesse nível, mudar a minha frequência no que para chegar nesse nível. Então aqui está falando que a inveja, ela é pior do que o furor e que a ira. Mas a gente pode trabalhar para dizer para Deus, na nossa cabeça com o coração lavado, que eu não aceito menos que isso. Faça isso.
É um trabalho isso, a gente tem que fazer isso com uma intenção, né? Olhar, abençoar. Eu passei por esse período, né? E é interessante o resultado. Senhor, que lindo, nossa, abençoa, né? Ah, tem lá um comércio lá perto da minha casa. Todo dia que eu passo na frente, o Senhor abençoa, que Deus traga mais pessoas, né? E abençoa, abençoa, abençoa. E eu não aceito menos que isso, entendeu? Então você abençoa. Tu coloca ali tuas orações, tua energia e diz ao Senhor, eu não aceito menos que isso. Por quê? Porque você vai elevar o teu nível de... né? A gente até vai ler que a gente é insatisfeito por natureza. Então, a gente tem que entender que a inveja, dizer, mas eu não tenho inveja. Se você tem inveja, se você não tem nenhum tipo de sentimento, quando você olha uma coisa legal, você está ficando muito morno. Então, a gente também tem que cuidar para a gente não ser esse morno. Então, que a gente olhe e os olhos, eles têm que brilhar por alguma coisa. E se brilhar, que ele brilhe de forma positiva. É isso que quer dizer. 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, né? Todo sábio ele gosta de ser repreendido, porque ele entende que uma repreensão franca vem de uma pessoa reta, um bom conselheiro, e vai me ajustar de novo na minha rota. Então, que a gente seja esse que aceite a repreensão franca, que a gente seja esse que aceite, né, a mudança. Então, é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto, né, do que aquele que até ama e não fala nada. Imagine, as crianças sentem muito isso, né? Às vezes, claro, o pai ama, mas está o dia inteiro no celular, não traz, né? Normalmente as crianças têm problema de comportamento, elas têm esse amor encoberto, né? O pai até ama, mas não passa um tempo um tempo de qualidade com a criança, não tá junto, não conhece as dores dela, não entra no mundo dela. E aí ele faz o que? Ele compra um presente e dá para a criança, como se o presente substituísse o tempo de qualidade. Não substitui. Nada vai substituir o nosso tempo de qualidade com os nossos filhos ou com as pessoas que a gente ama. Então que a gente seja aquele que ama, mas que não ame encoberto. A gente tem que amar às claras. Muito melhor do que eu ganhar um presente, eu sentir e ouvir eu te amo de verdade, entendeu? Eu sentir e ter aquele tempo de qualidade. Então é sobre isso que está falando aqui. 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Aqui está completando, ó. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Então, ó, as feridas, o que é uma ferida daquele que ama? Será que o amor fere? Não, a gente né, quem faz aquela disciplina em amor, o pai tem que disciplinar o filho, né? Me dói tanto colocar a sua filha em disciplina muito mais do que ela. Eu sofro muito mais do que ela. Oi, Rosane, que Deus abençoe. Nós estamos aqui lendo Provérbios 27. Então, a gente está falando que leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, aquele que ama de verdade vai repreender em amor, né? Sempre pensar que a nossa repreensão tem que ser amor. Nós não temos que ser punitivos. Não dá pra gente dar para uma criança uma punição aí, ele fez uma criança de 3 anos, né? A ciência fala que uma criança de 3 anos deve ficar de castigo 3 minutos. Não dá pra gente colocar meia hora, porque ela perde a noção do que está acontecendo. Então, que ela fique 3 minutos pensando, e a mãe fala, você vai ficar 3 minutos pensando no que tu fez. Se ela tem 5 anos, coloca 5 minutos, né? Então, a gente tem que ter uma punição medida, né? Uma repreensão aqui medida, mas não uma punição, não devo punir, né? Nosso Deus não é punitivo, ele repreende amor, ele é justo, né? Que sejamos também justos e sabemos, né? Temos que saber essa régua. 27, 7. Quem está farto pisa o favo de mel. Mas para o faminto até o amargo é doce, né? Aqui tá falando que quando a gente está farto de uma coisa, a gente não valoriza muito. Então que a gente não valorize, né? A gente não pode não valorizar, né? Às vezes a gente não valoriza as coisas que a gente tem, né? O dia, a gente acordou, tem gente que não acordou, né? A gente tem a família, tem gente que não tem, a gente tem a casa, tem gente que não tem. Então, quando a gente está farto, a gente não olha, então não pise. Valorize todos os recursos que Deus te deu, né? Eu quero mais, ok. Temos que ser aquele que quer sempre mais, tenha sede, sempre fome de mais da palavra de Deus, dos bênçãos que vêm daquilo que somos, né? Mas a gente tem que aprender a não pisar, porque o faminto até o amargo é doce, né? Aquele que não tem nada, aquilo que você tem é excelente para ele, então a gente tem que saber isso. 8. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Isso aqui é muito sério.
Isso aqui eu poderia falar 1 hora. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, a ave está longe do seu ninho, se tiver filhotes, eles vão ser comidos pelos predadores, vão morrer de fome, morrer de sede, eles vão morrer de frio. Então, como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Aqui a gente tem 3 coisas para a gente pensar. Nós temos 3 configurações de casa. Temos a casa, a estrutura, que é esse teto que eu tô aqui, tô aqui abrigada do vento, do frio, do sol, da chuva. Temos o lar, que é onde a gente volta. Ai, voltei pro meu lar, que tu vai lá sentir um refrigério, que vai assim alimentar a tua alma. O lar é onde a gente alimenta a nossa alma. E tem a morada, que é onde Deus habita também com a família, para que a gente possa atingir os objetivos, os propósitos de Deus na nossa vida. E aqui está dizendo: como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Então a gente vê pessoas que moram na mesma casa, estrutura, mas não estão no mesmo lar, não estão na mesma frequência de família. Então a gente precisa ser aquele que esteja sempre com os olhos abertos para a nossa casa. Então a gente vê muitas pessoas, hoje o celular tira muita gente do nosso lar. Então que a gente esteja em casa, mas esteja dentro do nosso lar. Precisamos estar presente com a nossa família, precisamos ser diligentes. Gente, se eu não sou diligente com a minha família, seja ela de 1, de 10 pessoas, outra pessoa vai ser. Se eu não estou dando atenção para o meu filho, ensinando ele aquilo que eu quero que ele aprenda, a internet vai dar a instrução que ela acha conveniente, ele vai pegar a instrução lá. Então que a gente seja aquele que não ande vagueando, que vai perder. Vai perder o controle, vai perder o seu filho, vai perder sua casa, vai perder seu lar, vai perder. Ai, Janice, mas eu tô casado, tô morando. Não, mas tu já perdeu. Se você não olha para eles, a gente tem que olhar para as pessoas. Se eu não olho para as pessoas e dou aquilo que elas precisam, eu vou perder. Sempre vai ter um que vai olhar, entenda. Não deixa o seu lugar para outro administrar. 27:9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura num conselho cordial. O óleo e o perfume mostra um conforto, um prazer, né? Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. A gente já falou tanto, né, sobre os conselheiros. Bons conselheiros são aqueles que têm um resultado bom, né, da sua vida. Ah, eu quero ser uma boa mãe. Então eu tenho que pegar conselhos daquela que já é uma boa mãe. Eu quero ser uma boa esposa, aquela que tem uma família boa. Ah, eu quero ter uma padaria. Eu pegar conselho de quem? De quem tem uma mecânica? Não, aquele que tem uma padaria. Então a gente precisa buscar bons conselheiros, né? 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. Aqui está dizendo o seguinte, que a gente tem que manter os laços, né? A gente vê, eu estava pensando isso sobre hoje de manhã, né? Que a gente sempre tem laços que passam de família para família, né? De geração para geração, na verdade. Por exemplo, os amigos da minha mãe continuam sendo meus amigos. Esses são bons laços, né? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, já me lembrei de uma pessoa que mora lá que é amiga da minha mãe. Não é minha conhecida também, mas foi mais amiga. A mãe dela e a minha mãe são muito amigas. Então, esses laços, eles são importantes a gente se manter. E aí diz assim, ó, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Não tá aqui dizendo que a minha relação com o irmão vale menos. Está dizendo que as pessoas que estão próximas de vocês é essa que vai te socorrer na hora da tua angústia de primeiro. Né? Às vezes as pessoas da nossa família estão mais longe, e eu vivo isso hoje, minha família está em Lages, eu moro em São José. Então, quando eu preciso, quem me socorre de primeiro são os amigos. Então, a gente precisa ter esse contato de boa vizinhança, a gente tem que ser aquela pessoa que as pessoas olham pra gente e gostam de estar com a gente perto. Não precisa estar na casa, eu não sou uma pessoa de estar na casa um do outro, assim, mas as pessoas sabem que precisar de mim, pode contar comigo, e eu também, algumas eu sei que eu posso contar com elas, então é isso que está falando. 11. Meu filho, seja sábio e alegre. Seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Olha só, aqui a sabedoria está dizendo, Deus está dizendo, meu filho, filhinha, Janice, seja sábia e alegre o meu coração. Aqui Deus está dizendo, a sabedoria está dizendo que o bom filho alegra o coração do pai, para que ele saiba responder, né? Se ele é um bom filho, se eu sou uma bom filha, ando nos caminhos do nosso Senhor, quando precisar de ter uma resposta branda do meu Senhor para aqueles que estão em perseguição comigo, ele vai saber dar. Porque eu sou uma boa filha, que eu alegro o coração dele. 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. O ingênuo é aquele que é imaturo, que ainda não sabe, né? Então ele olha o mal, ele não vê. E o prudente, né? Lá a gente viu lá em Provérbios
não me lembro agora, que a prudência é prima da sabedoria. Então, para eu ser sábio, eu preciso ser prudente. Prudente é aquele que vai escolher fazer as coisas certas no horário certo, vai ser o diligente. E o ingênuo, ele não consegue ver isso, né? Então, o prudente vê o mal e se esconde. Ele vê o mal, ele vai se esconder, não vai se botar no caminho. E o ingênuo segue em frente e sofre as consequências, né? O ingênuo é aquele que não sabe ainda. 13. Que se tome a roupa daquele que ficar por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Lá no 6 fala muito, eu tenho uma advertência sobre ficar como fiador, né? Provérbios 6. A sabedoria, em vários, a gente está terminando Provérbios, a gente viu que várias passagens falam para não ficar como fiador. Por quê, Janice? Quando a gente fica como fiador, a gente tem que entender que se a pessoa se ela não cumprir aquilo que ela está se propondo, você vai ter que cumprir, a lei mesmo fala. Quando você faz um contrato lá, um contrato de aluguel, que tem uma pessoa que é fiador, se eu ficar de fiador de uma pessoa que fez o contrato de aluguel, ela não pagar, eu vou ter que pagar. A lei é simples e a lei de Deus também fala, então eu não preciso, né, nem ficar muito triste. E assim, ó, as pessoas não honram o seu próprio nome, vão honrar o teu, então a gente tem que pensar sobre isso também. Se alguém bendiz o seu vizinho em voz alta, logo de manhã, sua bênção soará como maldição. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Se alguém bendiz o seu vizinho, então se eu abençoar meu vizinho, mas eu fizer isso de voz alta, para me enaltecer, para me expor, dizer, olha, eu estou fazendo bem, tipo, eu dei uma cesta básica, contar para todo mundo, boto na internet, dei uma cesta básica, aquela coisa, fazer isso para tentar receber um aplauso pode parecer uma maldição, é isso que está falando, né? A gente vê lá em Mateus 6,3 que diz que sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita fez. Aquilo que a gente faz para o nosso Senhor Jesus, a gente tem que fazer de coração e saber que a gente tem que agradar a Ele, né? Muita gente faz no anonimato e é legal isso, eu gosto. Às vezes a gente precisa ir para a rede para mostrar um trabalho, para conseguir angariar mais coisas. Aí é uma bandeira que a gente levanta, né? Às vezes a gente, né, o ano passado a gente fez bastante isso. A gente está precisando de cesta básica, aí vai para a internet, mostra as coisas, para conseguir mais acessos, né? Mas não eu fazer para mostrar que eu estou fazendo, eu faço para o meu Senhor, né? 15. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento. Contê-la seria como conter o vento. Seria pegar o óleo com a mão. Alguém já conseguiu pegar o óleo com a mão? Aqui está falando a goteira contínua num dia chuvoso. O que é goteira contínua num dia chuvoso? É algo que se repete. Né? Aquela mulher rigendo, aquele homem que fica ali, né, ranzinza o dia todo. Então, aqui está falando de alguém que se repete, que o tempo todo... Não, a gente já tratou disso e toda vez que briga se repete. Não sejamos não sejamos uma goteira contínua no dia chuvoso, né? Não sejamos briguentos, né? Porque é como tentar, né? Como que vai conter o vento ou um óleo com a mão? Então, a gente tem que cuidar com as repetições chatas, que a gente não seja chato, que vai... Todo tempo falar a mesma coisa, aquilo que foi tratado, até porque se a gente falar a mesma coisa, a gente vai reviver o mesmo sentimento, e para quê? A gente já temos que ser sábios, né? É isso que está mandando aqui, que a gente seja sábio, não seja repetido, não seja chato. 17. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Aqui está mostrando, né? Como é que eu afio o ferro? Com ferro, com uma pedra, aquela pedrinha que também é uma pedra-ferro, né? Lá na minha cidade chamava de pedra-ferro. Então, o ferro se afia com ferro e as pessoas vão se afiar com o seu próximo, com a presença do seu próximo. O que quer dizer? Né? Que a gente vai ser moldado nos relacionamentos. A gente precisa, né? Deus coloca. Ontem nós estávamos falando sobre isso com o pastor Ricardo. Deus nunca se engana, nunca tarda, e Ele coloca as pessoas no lugar que Ele sabe que elas têm que estar para moldar seu próprio caráter. Então não se engane quem está chegando ou mudou a situação, que eu vim para adicionar. Não, filho de Deus, você veio para que o seu caráter seja ainda mais melhorado. Pode ter certeza que Deus ele não faz Ele não vai te colocar num lugar só para que você derrame aquilo que tu sabe. Ele vai te colocar naquele lugar para que você melhore naquilo que te falta ainda. Então é isso que a gente tem que entender, né? A gente precisa entender que Deus está moldando nosso caráter o tempo todo. Então a gente precisa ser aquele que vai sempre inspirar, incentivar, né? A gente precisa ser esse. Quem cuida da figueira comerá o seu fruto, e o que trata bem o seu Senhor será honrado, né? Aqui está falando sobre o valor, né, da dedicação, da lealdade, da litigância, né? Quem cuida bem da figueira, quem cuida bem daquilo que está plantando, né? Então eu fico olhando porque eu estou plantando, vou colher o fruto, né? E o que trata bem o seu Senhor será honrado. 19.
Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Eu já vi isso aqui numa pregação tão bonito, porque a água reflete aquilo que está no nosso rosto, o tempo, os sinais, a alegria, a tristeza. E o coração reflete o que a pessoa é, né? O coração, a água aqui é o espelho, né? E o coração também. E o coração é o que, Janice? O coração não é aquele órgão vermelhinho que pulsa aqui na Bíblia. O coração é a nossa mente, a nossa alma, né? Porque é o que guia aquilo que a gente faz. Então aqui está dizendo, né? O coração reflete a pessoa que eu sou. Ninguém consegue esconder por tempo demais aquilo que de verdade é. Então, às vezes, as pessoas até criam um personagem, vivem dentro desse personagem, mas mais dia ou menos dia, ele vai mostrar quem ele é. Às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende também da minha forma. Eu que estou recebendo aquela pessoa, se eu vou conseguir enxergar de verdade quem ela é. E por isso eu tenho que ser sábio. Porque os sinais são ditos lá no início. Lá no início as pessoas mostram os sinais, aí a gente está apaixonado ou está ali inebriado com o que está acontecendo e não acredita nos sinais. Deus sempre mostra os sinais, a pessoa mostra os sinais e aí a gente acha que não é, acha que são os nossos olhos e aí a gente deixou de olhar os sinais e vai viver uma vida toda, né, tendo que ajustar, porque não fez uma boa escolha. Ai, né? 20. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Aqui está falando, né? O que é o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam? Quer dizer, a morte não tem fim, né? Na verdade, aqui ele está dizendo que está falando que é um lugar. Imagina um buraco que não tem fim, né? Um universo aqui, um buraco escuro, né? O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem, os nossos olhos nunca se satisfazem, e eu espero que os seus olhos nunca se satisfaçam também, mas que eles tenham, que a gente tem que ter um cuidado nesses olhos que nunca se satisfazem, porque a gente não pode ter o olho só naquilo que é material, porque isso tudo vai passar, vai cair, vai desmoronar. Corpo perfeito vai deixar de ser perfeito quando estiver mais idade. O que fica, né? Fica o legado, ficam as pessoas, fica quem eu sou. Então, que a gente nunca se farte de buscar bom conhecimento, né? Que a gente de verdade vai buscar o que interessa, que a gente se transforme todos os dias para ser, né, uma pessoa melhor, que a gente ganhe tudo de glória em glória, mas tudo, né, a partir das bênçãos do nosso Senhor, que a gente vá, né, e use as coisas também que a gente adquira nesse caminho. Quando a gente se torna mais sábio, inevitavelmente a gente se torna mais próspero financeiramente, que a gente use todas essas coisas, né, em nome de Deus, assim, que a gente use isso de forma correta. É isso que está nos falando aqui. 21. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. O crisol, né, é um lugar onde a gente purifica o metal, derrete o metal, e o forno derrete o ouro. Assim o homem que é provado pelos elogios. Aqui tem duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, a gente tem que cuidar com os elogios excessivos. Os elogios excessivos são anzóis, então a gente tem que cuidar com os elogios excessivos. Mas é pelos elogios que a gente também consegue manter uma régua daquilo que a gente está fazendo. Então a gente tem que ter esse olho, né, sensível para a gente ver que aquilo que a gente está recebendo de elogio é justo ou não. E eu estou escutando, de vez em quando eu escuto algumas coisas sobre o nosso programa e me alegra muito o coração. E eu gostaria de escutar mais, mesmo que me dissesse: Janice, é meio longo, Janice, para que eu possa sentir o que está acontecendo, porque a gente, né, sentindo o que está acontecendo, né, e o tempo vai mostrando isso, se a gente está no caminho certo ou não, pelos frutos, né? Mesmo que você... 22. Mesmo que você moesse o insensato como se soca o cereal no pilão, a tolice não se afastaria dele. Aqui está dizendo que não adianta, né? O insensato, ele vai depender da sua decisão para deixar de ser insensato. Então, mesmo que você moa, arranque o tampão da cabeça, tenta tirar o cérebro e botar o outro, é isso que está falando aqui, a tolice dele não se afasta dele, porque é uma decisão dele ser insensato. O insensato, ele tem um índice de mudança, um potencial de mudança muito baixo, porque ele não abre mão do orgulho dele, de quem ele é, daquilo que ele conseguiu para mudar. É uma pena, né? A gente às vezes é insensato numa área e não é insensato no outro, porque a gente pensa, insensato é uma pessoa que está longe de mim. Não, a gente pode ser insensato. Ontem eu já falei sobre isso, estou sendo insensato, estou sendo tola, na verdade.
Eu estou sendo tola porque eu conheço e não faço a coisa certa com relação à minha alimentação. Então a gente às vezes é sensato numa área, né? É tolo numa área e não é tolo na outra. Eu já fui uma pessoa que cuidei muito da minha alimentação, então eu já fui sábia nessa área, agora estou sendo tola. Então a gente tem que sempre só olhar, fazer uma conferência e ajustar a rota. 23. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. O que está falando? O importante é cuidar das pessoas, né? Cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Primeiro, vamos cuidar daquilo que Deus nos deu, vamos planejar no futuro e ficar atento às pessoas. É isso que está dizendo aqui, né? A gente tem que ser diligente, cuidar das ovelhas. Me diz, eu sou diligente, eu sou responsável, cuidando dos meus rebanhos. As riquezas, né? Aquilo que vai vir, não vai durar. A gente já falou disso para trás. 25. Quando o feno for removido, aparecem os renovos. E se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo e as cabras produzirão leite em abundância, para alimentar você, alimentar sua casa e sustentar suas servas. Olha o que diz do 24 ao 27. Não, do 25. Quando o feno for removido, aparecem os renovos. Quando eu tiro a sujeira, quando eu afasto aquilo que está me tirando o foco, vai aparecer os renovos. E se recolher o capim dos montes e der para os bichos comer, os cordeiros me darão lã, que eu posso fazer roupa, produzir. Os bodes serão vendidos para pagar o campo e as cabras produzirão leites em abundância para alimentar. O que está dizendo aqui? Levanta e produz. É isso que está falando. Levanta, produz, renova, valoriza, seja diligente. É isso que está dizendo, né? Tudo que Deus fez é para me servir, para nos servir, né? Então, que a gente seja... primeiro a imagem e semelhança de Deus, né, de verdade. A gente tem que entender que nesse mundo tá tudo pronto para a gente acessar, e eu preciso, para eu acessar, estar pronto e diligente. Aqui está dizendo, renove-se, valorize e seja diligente. Ela sempre termina assim a sabedoria, ela sempre vai terminar dizendo, Janice, tu tens que ser melhor, aprenda mais. Se você está passando algum desafio hoje, é para moldar seu caráter e que seja melhor hoje do que foi ontem. Amados, terminamos o Provérbios 27, vamos fazer uma oração, vou encerrar aqui, continuar na rádio, tem um monte de coisa para eu falar na rádio. Então você que, Janice, como é que eu faço para acessar a rádio? Na link da bio aqui do Janice Leite, que são meus canais da internet, tem os acessos da rádio, e na rádio a gente está escutando um sonzinho, vou até trocar, um sonzinho de violão tão gostoso. Eu gosto tanto dessa música do violão embaixo, ela dá uma paz, é tão gostoso. Eu vou orar agora. A gente esqueceu de orar de novo no início. Hoje eu comecei diferente aqui, fiz umas coisas e eu normalmente oro aqui, a gente está no templo aqui, né, dentro da igreja, então normalmente eu oro lá no altar de manhã cedo. Hoje eu não fiz isso. E não, na abertura do nosso programa a gente também não orou, fiz algumas coisas diferentes, daí fiquei aqui, daí chegou pessoas, a gente foi conversando e eu acabei não fazendo o que eu faço sempre. Mas a gente vai orar agora e está tudo certo. Acalma o seu coração. Dá uma respirada, faz isso, a gente precisa se conectar à fonte. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, por mais essa manhã, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né, buscando na fonte o seu entendimento. Que a gente entenda, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem escrito em Provérbios 28, que a gente entenda que a gente tem que ser melhor com tudo que a gente faz, mais diligente, que a gente deve cuidar, olhar para a nossa família, para os nossos, olhar para tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Que a gente possa ser de verdade aquele que vai usar bem os recursos que o Senhor nos deu dia a dia, Pai. Nos dê sabedoria para tudo aquilo que a gente está passando, né? Para a gente agir da melhor forma, que a gente seja aquele que vai entender que o Senhor está só buscando ajustar o nosso caráter, que tudo aquilo que a gente está passando é porque a gente seja melhorado, que seja um renovo. Senhor, eu lhe peço agora, acalma o nosso coração. Senhor, eu peço que o Senhor vá na família de cada um que está ouvindo agora, Senhor. O Senhor sabe que cada um tem de tristeza, de amargura, de ansiedade. Limpa o coração de cada um deles. Vai com o seu bálsamo, Senhor, e mostra para eles que de verdade é o Senhor que traz a cura. É o Senhor que traz o refrigério. Pai amado, Pai querido, nós somos tão gratos pelo dia de hoje, por estarmos aqui respirando, falando, transbordando, que sejamos sempre esse, Senhor. Que o Senhor nos coroe com dias fartos, porque nós estamos aqui buscando viver ao seu propósito. Que a gente nunca venda, Senhor, o nosso propósito por proposta nenhuma.
Tira na nossa frente tudo aquilo que faz com que a gente perca o foco naquilo que o Senhor tem para nós. Eu lhe peço, Senhor, acreditando que tudo que a sua palavra é viva, que ela vem transformando e que nós de verdade vamos chegar àquilo que o Senhor quer para nós. Te damos graça, te damos glória e te pedimos, Senhor, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Amém para esse dia lindo. Amém para quarta-feira. Amém para o restante dos nossos dias. Amém. Vou encerrar aqui na internet. Estou encerrando agora. Amanhã eu espero vocês aqui depois das 7h30 na internet.